Movimentos de trabalhadores que fizeram história no Brasil. O que são movimentos trabalhistas? O movimento operário é um termo que se refere à organização coletiva de trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses, particularmente através da implementação de leis específicas para reger as relações de trabalho. Em sentido amplo, abrange o conjunto dos fatos políticos e organizacionais relacionados ao mundo do trabalho e à vida política, social e econômica dos trabalhadores. A origem do movimento operário no Brasil se deu, sobretudo, por influência dos imigrantes estrangeiros que vieram para o país no final do século XIX para trabalhar nas lavouras de café. Esses imigrantes eram prioritariamente italianos, alemães, japoneses, poloneses, entre outros. Os imigrantes, engrossando as fileiras de trabalho das primeiras indústrias brasileiras no início do século XX, trouxeram da Europa as ideias e teorias em voga entre a classe trabalhadora europeia. As principais teorias sociais difundidas no Brasil foram o socialismo científico e o anarquismo. As principais lutas reivindicativas do operário brasileiro se concentraram em torno das melhores condições de trabalho, menor carga horária de trabalho e assistência trabalhista. Uma das greves mais importantes para garantir os direitos trabalhistas foi a Greve Geral de 1917. Esse movimento foi provocado pelos operários e comerciantes de São Paulo nos meses de junho e julho, onde os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Depois de 5 dias de paralisação, os grevistas tiveram suas reivindicações atendidas. Em 1917, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, que fazia estragos econômicos e sociais nos países europeus. Igualmente assistia à tomada do poder dos socialistas e comunistas na Rússia. Por sua vez, o Brasil vivia um período de instabilidade econômica provocado pela escassez de alimentos e, consequentemente, de inflação. A greve começou na fábrica Cresp, que empregava 2.000 trabalhadores no bairro da Moca. Os operários pediam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e do trabalho feminino à noite. Esse movimento se espalha por outras fábricas do bairro, provocando a adesão de mais operários. Inspirados pelas ideias anarquistas divulgadas pelo jornalista Edgar Lauret, os trabalhadores fazem os primeiros comícios em bairros e praças públicas. Ao longo de todo o mês de junho, várias fábricas somam-se à greve. Em 8 de julho, é criado um comitê de greve proposta pelos anarquistas. E no dia seguinte, a polícia mata o sapateiro espanhol José Martínez, que causa revolta entre os grevistas. 12 de julho, a greve estava decretada. São Paulo amanheceu com fábricas, comércios e transportes parados. Diante da forte repressão policial, os operários se recusam a negociar diretamente com os patrões e jornalistas, que se encarregam de formar uma comissão intermediadora. Depois de as 2 negociações, os operários conquistaram o aumento de 20% de salário, direito de associação e não da admissão dos envolvidos na greve. No dia 16 de julho, um comício realizado no Largo da Concórdia decreta o fim da primeira greve geral do Brasil. Suas consequências foram: o operador brasileiro adquiriu consciência de classe, desenvolveram-se os primeiros sindicatos a partir das ligas de classe dos bairros, a divulgação e fortalecimento das ideias de esquerda no Brasil e a revolução de conflitos sociais não deveria ser resolvida através da polícia. Ligas camponesas. Em 1957 se iniciou um movimento chamado Ligas Camponesas, que teve como principal figura incentivadora o advogado e deputado pelo Partido Socialista Brasileiro, Francisco Julião. As ligas camponesas organizaram milhares de trabalhadores rurais que viviam como parceiros ou arrendatários, principalmente no Nordeste brasileiro, utilizando o lema "Reforma agrária na lei ou na marra", contra a secular estrutura latifundiária no Brasil. O movimento surgiu por conta do processo de industrialização incentivado durante o governo de JK, na década de 1950.
pois a intensificação da mecanização da produção agrícola produziu desemprego e redução de salários, aumentando a insatisfação social das populações pobres da zona rural nordestina. A situação de miséria da população nordestina motivou a criação, em 1959, da Superintendência para Desenvolvimento do Nordeste, administrada pelo economista Celso Furtado, com o objetivo de produzir estudos sobre a situação socioeconômica do Nordeste e encontrar soluções imediatas para a região. Nesse mesmo ano, a Igreja Católica declarou-se a favor da reforma agrária, ampliando o apoio à causa levantada pelas ligas camponesas. A primeira liga foi formada em 1954, em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, reunindo 1.200 trabalhadores rurais. O caráter dessas organizações abandonava as antigas medidas assistencialistas, passando a assumir uma atuação política mais ativa na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais e pela distribuição de terras. As ligas camponesas sofreram forte repressão da polícia e dos grandes proprietários de terras, o que não impediu seu fortalecimento ao longo dos anos, expandindo-se também para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Em 1961, realizou-se em Belo Horizonte, Minas Gerais, o primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, reivindicando a reforma agrária e a extensão dos direitos trabalhistas a todos os trabalhadores do campo. As reivindicações das ligas camponesas foram fortalecidas com as medidas do governo de João Goulart, as reformas de base lançadas em 1963, cujo pilar da política para o campo era justamente a reforma agrária. A ação das ligas camponesas pela reforma agrária constituiu-se como mais um dos motivos encontrados pelos militares apoiados pelas forças conservadoras do país para executarem o golpe de Estado em 1964. As ligas camponesas foram totalmente reprimidas durante a ditadura civil-militar e seus principais líderes foram presos. Entretanto, a reivindicação dos trabalhadores rurais pela distribuição de terra no Brasil foi novamente retomada na década de 1980, podendo-se considerar o movimento dos trabalhadores sem terra como continuador da luta empreendida pelas ligas camponesas. Greve dos professores. Há 35 anos, no dia 2 de abril de 1987, as professoras e professores de Curitiba realizaram uma greve que se estendeu por 40 dias. Mesmo com corte de salário e sob forte ameaça de demissões. Realizada antes da legalização dos sindicatos no serviço público, essa greve é um exemplo de luta pela redemocratização e contra o arroxo salarial, que incendiou o país no final dos anos 1980. Com o corte do salário de abril, o magistério manteve a greve, com a organização de empréstimos e arrecadação de alimentos junto à comunidade. Com cortes no pagamento de salários e ameaças de demissões, o fim da greve é definido em assembleia no dia 8 de maio. O magistério decide voltar às aulas, mas mantém o estado de greve para que possa continuar cobrando as pautas que não foram atendidas. As aulas foram retomadas no dia 12, depois de 40 dias de paralisação, com a avaliação de que o movimento fortaleceu a coesão e organização da categoria, e que a união e disposição de lutas foram preservadas apesar das ameaças intensas. Obrigado pela sua atenção. O nosso trabalho falou sobre movimentos de trabalhadores que fizeram história no Brasil. Os participantes desse trabalho foram Raíssa, Luísa Bianca, Esdras e Yasmin. Espero que tenham gostado.